Olá, meus amores! Vamos começar mais uma aula de história, né? Acho que vocês aí já pegaram o nosso livro novo e conseguiram ver que no primeiro capítulo começa falando de direito. Que direito é esse? Direito à educação. É o que a gente está fazendo, é o que você tem em casa, né? Educação. A gente vai ver por que esse direito é tão importante. Outra, né? Você pode até estar me perguntando. Ah, tia Lorena vai estar comentando alguma coisa do dever de casa? O dever de casa foi o que, galerinha? Foi uma pesquisa, né? Sobre as fases da história. Fiquei muito feliz porque alguém colocou fases maravilhosas, descobrimento do Brasil, né? Colocaram também o presidente que mais se destacou. Então isso é legal, a gente pesquisar sobre a história do nosso país. Tudo bem? Vamos começar, né? Até falando um pouquinho mais sobre a questão da nossa Constituição. Por quê? Porque todo direito está lá. E a gente vai dar uma importância maior, como aí diz o nosso capítulo 1, sobre o direito à educação. Por que isso é tão importante? Né? Por que tem um destaque na sociedade atual? Então é isso que a gente vai ver no nosso capítulo. Vamos lá? Nosso capítulo, né, vai começar com 3 imagens que eu acredito, né, que assim como eu, chamou a sua atenção. A primeira imagem, eu tenho uma professora dando aula. A segunda, eu tenho um carpinteiro. E a terceira, eu tenho um médico. Na primeira imagem, né, eu falo o seguinte: frequentar a escola. Na segunda, eu falo trabalhar. E na terceira, eu falo receber atendimento médico. Gente, essas 3 frases, essas 3 pequenas frases, né, ou legendas da imagem, o que elas significam para você? O que você tem de introdução delas? São o quê? Todas são o quê? Direitos. Direitos de quem? Dos cidadãos brasileiros, né? São direitos das pessoas. E aqui a gente vê algo frequente. Vou dar um exemplo, a questão da escola. A gente não está pertinho um do outro, porque vocês sabem que a gente está passando por uma pandemia. Mas frequentar a escola, a criança, ela tem direito? Com certeza, né? E o trabalhar, será que uma pessoa tem direito a trabalhar? Também, né? E receber um atendimento médico? Com certeza, não é à toa que existem aí os hospitais públicos também, né? Para nos atender, ok? O nosso capítulo, né? Ele começa dizendo o seguinte, né? Aí o começo dele, ó, direito à educação. Neste capítulo você vai entender porque todas as pessoas têm direito à educação e como as pessoas que tiveram esse direito negado o conquistaram. Tia Lorena, como assim? Vocês vão ver, né, que a tia Lorena vai estar falando também das escolas de antigamente, como é que eram. Tia Lorena, dá aí uma introdução, vou dar um exemplo, né? Antigamente, eu acredito que vocês já ouviram falar que as escolas elas eram divididas. Tinha escola para meninos e escola para meninas. E hoje, gente, é assim? Claro que não, né? A gente vive numa diversidade. Então, antigamente, a gente tinha essa separação. E a gente vai estar estudando um pouquinho mais sobre elas, tá? Conversa vai e conversa vem, né? O conversa vai diz o seguinte: observe a imagem acima, foi o que a gente já fez. Qual é a importância das ações retratadas? São direitos, né, gente? Qual é a utilidade dessas ações para a sociedade? Também você já sabe. Essas ações têm algo em comum? Tem, gente. Claro, né? São direitos dos cidadãos brasileiros. Conversa vem. Para que todos tenham uma vida digna e feliz, o direito à educação, à saúde e ao trabalho deve ser garantido. Esses direitos são chamados de direitos sociais. Escolha um direito social e explique por que você considera ele importante. Isso aqui é pessoal. Ah, tia, eu considero o direito à saúde. Eu acho importante por conta disso. Isso aqui é pessoal, tá, gente? Você escolhe o direito que você quiser. Página 215 diz o seguinte: direitos sociais. A gente vai ver o que é. Por favor, pegue o seu marcador para você estar marcando, grifando aí as partes importantes, tá certo? Que vai dar certo a gente começar. Vamos lá. Vamos aqui. Os direitos sociais existem para garantir a qualidade de vida das pessoas. Isso aqui, né, deixa eu só... Pronto. Eu quero que você entenda o seguinte. O que, tia Lorena? Por que é importante, né? Por que eu tenho essa diferença hoje, né? Porque não são cumpridos os direitos, infelizmente, tá? Aí aqui eu tenho alguns direitos sociais. Acesso à educação, à saúde e ao trabalho são alguns desses direitos. Aqui eu tenho alguns,
né? E aqui você já percebe a importância deles. Os direitos sociais devem ser destinados a todos, ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres. Vocês sabem que as mulheres sofreram muito preconceito antigamente, a Lorena já até falou nos livros anteriores. Esses direitos são garantidos você não pode esquecer nunca, Constituição Brasileira de 1988, ou seja, a nossa Constituição atual, né? Que a gente observa aqui que não é tão atual assim, né? Que a gente está em 2020. Garantir os direitos sociais é uma forma de diminuir as desigualdades sociais entre as pessoas? Quais desigualdades seriam essas? Gente, eu acredito que assim como você perceba que ainda hoje, né, no século XXI, ainda existem algumas desigualdades. Que tipo de desigualdades você poderia citar? Ai, tia Lorena, eu tenho desigualdade racial, eu tenho desigualdade, né, contra cor, contra raça, eu tenho desigualdade muitas das vezes contra ricos e contra pobres. Então, desigualdade, infelizmente, ainda existe, né? Vamos ver aqui o nosso tão amado direito à educação. De acordo com a LDB, tia Lorena, o que é isso? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Todas as pessoas em idade escolar devem frequentar a escola. Quando vamos à escola, convivemos com pessoas diferentes e aprendemos a respeitar as diferenças. Olha aqui, gente. Então, a gente aprende isso aqui na escola. Ah, tia, quer dizer que em casa a gente não aprende? Não, aprende, né? Inclusive, a mãe, ela é a primeira educadora de uma criança, né? Ela começa a dar educação e a escola aprimora o que a mãe, né, ensinou em casa, a questão dos valores. Na escola, estudamos o funcionamento do mundo, a nossa história, a nossa língua, e tudo isso contribui para o nosso desenvolvimento como cidadãos. Além disso, a educação nos qualifica para que possamos desempenhar atividades no futuro. Não é à toa, né, que vocês podem escolher serem o que vocês quiserem. Página 216, escolas do passado no Brasil. Ó, tia Lorena vai estar falando o que eu já disse, né, bem no comecinho. As primeiras escolas surgiram no Brasil a partir da chegada dos colonizadores portugueses. Passem um traço aí, porque isso aqui é super importante, tá? Continuando. Antes desse período, as terras brasileiras eram ocupadas apenas por indígenas. A aprendizagem nas comunidades indígenas não aconteciam em escola e tinham como foco a prática diária. Tia Lorena, me explique melhor, vou dar um exemplo. Como era que o indígena aprendia a pescar? Ah, tia, porque ele viu o pai dele pescando. Como era que uma índia aprendia a cozinhar? Porque ela via a mãe dela cozinhando. Então, o que é isso aí? Prática diária. Ou seja, eles precisavam ler, escrever para aprender isso aí? Não, era na prática. Vou dar um exemplo, a questão do futebol, né? Tem aí muitos craques do futebol brasileiro, né? Não digo só do brasileiro, mas vou falar aqui do nosso país, né? Então, muitos craques do futebol brasileiro. Será que eles aprenderam a jogar futebol, né? Habilidade lá com os pés. Eles aprenderam a jogar futebol lendo um livro? Não, tia Lorena, é o quê? Prática diária. É uma questão de prática, né? Continuando. Vamos lá. Página 217. Gente, antes de passar, eu tenho isso aí bem grande, né? Gigantesco. Isso aqui é uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ela traz algumas datas e traz, né, em destaque algumas pessoas e algumas obras. Se você observar aqui, eu tenho algo que aconteceu no ano de 1549. Já aqui embaixo, eu tenho de 1759. Aqui em amarelo, né, se você vê aqui, eu já tenho alguém muito conhecido de vocês. Eu tenho o ano de 1808 e lá em cima de 1891. Eu queria que aí em casa vocês dessem uma lida, né, e procurassem saber um pouquinho mais sobre isso, tá? E aqui, antes, né? Porque eu não consigo aumentar. Pronto. Eu vou estar mostrando um pouquinho a questão das imagens. A primeira, gente, que está aí meio escuro, né? Porque é uma imagem antiga. Vocês vão observar que foram as primeiras escolas criadas. E antigamente, né? Eu não estou querendo aqui falar de religião, a gente está contando da história do Brasil. Elas foram criadas por jesuítas, que eram padres. Né? E eles formaram essa escola. Se você for procurar as primeiras escolas do Brasil, você vai ver que ele recebe um destaque gigantesco, porque eram escolas, sim, fundadas por jesuítas, ok? Aqui embaixo no azul,
Eu tenho o ministro de Portugal, que ele teve uma repercussão também muito grande na ajuda das escolas. Já com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, né, teve aí um reajuste, né? O que foi que aconteceu? Se tornou escola, né, que a gente conhece hoje. E lá, após a proclamação da República, foi estabelecido o projeto nacional para combater o analfabetismo. Tia Lorena, o que é o analfabetismo? Não saber ler nem escrever, né, gente? Por incrível que pareça, hoje ainda tem pessoas assim. Aí eu pergunto a você, o que você acha que hoje, né, a escola traz de benefício para você? Será que a escola traz coisas ruins? Claro que não, né, gente? Eu tiro, né, muitas das vezes, os pais, os avós que não tiveram a oportunidade de estudar. E eles querem dar isso para vocês. Então, a gente vai dar uma introdução maior nessa parte aqui, tá bom? A nossa aula de hoje, né, de história, se encerra por aqui. Eu queria, né, dar uma introdução maior, mas eu vou deixar vocês aí um pouco na curiosidade. Primeiro, não tem nem muito o que falar em relação sobre a importância da educação, né? Quero que vocês aí se conscientizem da importância que a educação tem na vida do ser humano, né? Na nossa vida, porque nós somos constantes estudantes. Eu, né, me encaixo aí como vocês. Estudar é uma coisa maravilhosa. Aprender é melhor ainda. E o que é ainda melhor, o que é mais gratificante é passar o que a gente passa, né? O que a gente sabe. Então, aprender todo dia. Aprender é algo constante, tá bom? Essa é a nossa aula de história. Tia Lorena vai contar com vocês para pesquisar um pouco sobre as primeiras escolas. Eu quero saber, hein? Beijo e a gente se encontra na próxima aula.